Olá, boa noite a todos vocês que estão entrando agora ao vivo. Estou transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram ao vivo. E em breve esse vídeo também estará pelo YouTube. Meu nome é Adailton Meira, sou médico, ginecologista obstetra, homeopata, acupunturista e constelador sistêmico. E vou falar nesse momento para vocês a respeito de afecções mamárias em geral. Eu não vou entrar no tema câncer de mama, porque o tema câncer de mama merece uma matéria só para o câncer de mama. E então a minha intenção hoje é trazer para vocês uma visão geral das questões relativas à mama, para vocês poderem se situar e ter alguma visão além da visão médica, né? Quero nesse momento dar as boas-vindas a todos que estão entrando, a Silmar, Isabel, Lupércio, Roberta, Eleni, muita gente linda, muita gente que me acompanha há muito tempo, também aqui no Instagram já temos algumas pessoas ao vivo. Então, assim, caso você tenha alguma pergunta e queira fazer, pode fazer, tá? Homens também são bem-vindos, até porque 20% dos cânceres de mama são em homens. E, além do mais, homens têm mulheres, filhas, mães, tias, etc. e tal, que vão ter essas questões de mama, e é importante para os homens também entender como é que funciona as afecções em geral mamárias para uma mulher. Tá bom? Podemos seguir? Então vamos lá. Vocês viram que eu mudei o título de nódulos de mama para massas mamárias. Eu quero explicar um pouquinho por que eu mudei para isso. Na visão médica, nós não podemos restringir as coisas. E na palavra, na definição, é importante que a gente defina aquilo que está acontecendo. Então, existem vários tipos de afecções de mama que são diferentes. Então, nós temos nódulos. Nódulos são densos, são duros, é como um mioma. Um mioma é um nódulo, ele é todo preenchido por um tecido duro. Existem os cistos, que são conteúdos amolecidos, dentro é líquido, como se fosse uma bolsinha com líquido dentro. Na palpação externa, cistos e nódulos são iguais. Então, não há uma diferenciação. Então, se eu chamo um cisto de nódulo, eu estou mudando a visão dele. Então, eu vou chamar de massa mamária a partir de agora, para que a gente fale a mesma linguagem. Tá bom? Tá certo? Entenderam? Estamos juntos? Já estamos aí com quase 20 pessoas simultaneamente. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos também que têm feito os likes, compartilhado. E eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que estão assistindo as lives e estão tendo insights, estão tendo curas, estão tendo mudanças. E eu tenho sempre terminado a live com uma meditação, com algumas frases no final. Isso está prometido agora para vocês. Então, aqueles que ficarem até o final, eu vou fazer uma meditação relativo a questões mamárias para quem estiver ao vivo, ok? Ou quem estiver assistindo mais tarde também. Muito bem. Então, vamos começar com a visão da medicina tradicional, que é assim. Nós temos nas massas mamárias, a primeira é aquilo chamado doença fibrocística. A textura da mama ela passa a ser mais aumentada, porque a mama tem uma estrutura de fibra, é um tecido conjuntivo, que sustenta no meio as glândulas, que são como se fossem cachinhos de uva, que vão convergindo e formando os ductos mamários, e vão juntando os ductos mamários como se fossem riachos, juntando com rios, formando com rios caudalosos, vai juntando até formar um grande ducto, os grandes ductos mamários, onde sai o leite. Então, a mama é uma glândula secretora. É natural que saia, que produza cistos quando essa secreção não está sendo eliminada. Como existem as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas da pele, que produzem um conteúdo que deve ser eliminado. Quando existe a interrupção, quando o ducto
está obstruído, esse líquido, essa secreção fica retida e pode haver a formação de um cisto. Então, o cisto é um conteúdo líquido. A chance de um cisto ser câncer é, desse tamanho, é quase nada, ok? Então, a doença fibrocística, nós temos, então, pequenas glândulas em todo o parênquima mamário, com um pouquinho de líquido. É algo difuso, então a mama é uma massa, ela fica mais sensível, a mulher tem na TPM sente mais, quando se movimenta, quando corre, sente a mama dolorida, incha bastante no pré-menstrual, melhora no pós-menstrual, mas não tem nada palpável. Faz exame e não tem nada palpável. Doença fibrocística. Okay? Segunda afecção mamária, nódulos que são fibroadenomas. Eu disse que a mama é sustentada por um tecido conjuntivo de fibra para que ela não caia, para que ela não desmorone. Então, ela tem essa sustentação. Como se fosse, a gente põe os ferros no concreto para ir segurando, para dar aquela armação. A gente arma, então a mama ela fica armada. Essas fibras, elas às vezes se juntam, aí sim, aí já não é mais nódulo. E aí fica um fibroadenoma. Então, existe um tecido nessa fibra que começa a se reproduzir e aumenta a quantidade de fibroblastos, de fibra. Então, ela é dura, ela é assim, consistência dura. Inicialmente pequenininhos, com 4, 5 milímetros, pode crescer a 1 centímetro, 2, 3, pode ficar grandes. Normalmente eles são móveis, são indolores, não são afixados na pele, não são afixados em plano profundo e são palpáveis. A chance de um fibroadenoma ser câncer também é muito pequena, maior do que ser um cisto, mas é muito pequena. O que acontece é que toda mulher, quando tem algo na mama, sente algo diferente, até prova o contrário, para ela é câncer. E isso eu já cansei de ver. A mulher descobre um nódulo na mama, alguma coisa na mama hoje, no outro dia ela tem que ser examinada, tem que fazer um exame, porque para evitar ou para eliminar a possibilidade de ser um câncer. Então, a doença, o fibroadenoma é a afecção mais comum e não é indicada a cirurgia, a menos que haja uma mudança no padrão de ultrassonografia desse nódulo. Se as bordas são regulares, a sombra acústica, tem vários sinais ultrassonográficos que nos indicam que esse nódulo deve ser puncionado. Idade da mulher, se existem calcificações, microcalcificações presentes ou não, posicionamento, antecedentes familiares, uma série de condições, de variáveis que indicam que deva ser feita a punção com agulha ou não. Existe dentro da ultrassonografia uma classificação chamada BIRADS, que é um sistema internacional de classificação de imagem do seio, que vai de 1, BIRADS 2, 3, 4, 5 e 6 na ultrassonografia. Na mamografia são somente 5, como no Papa Nicolau. 1 é normal, 5 é câncer. Muito bem. Entre essas variações, existem várias variações. Quando chega no grau 3, você começa a pensar em fazer uma biópsia. No grau 4, é obrigatório fazer uma investigação. Agora, já tive vários BIRADS 4 com punção negativa. Recentemente mesmo tive uma paciente de São José dos Campos, que é a minha paciente há 25 anos, ela continua acompanhando comigo, foi fazer uma mamografia, deu BIRADS 4A e o médico que estava fazendo o exame assustou ela muito. Foi um trauma isso. Não é função do médico que faz a ultrassonografia assustar ou falar para aquela paciente. Aquela paciente não é paciente dele, ele é um médico fazer um exame. É como se no laboratório faz exame de sangue, o laboratório te liga e fala, você está com um problema, que a gente viu o resultado. Não é. Então, todo exame deve ser aberto e visto pelo médico. A porcentagem de pacientes que abrem os exames e depois me ligam, socorro,
sei o que está acontecendo é muito grande. A curiosidade mata, né? Para que ser curioso? Você não vai resolver nada? Então, espera, faz o exame, espera. Você tem seu médico, procura o seu médico, deixa ele ver o resultado, deixa ele falar o que, que é e pronto. Falando de exames, mamografia. Houve uma fase que as pessoas começaram, os médicos começaram a indicar mamografia a partir de 40 anos, uma vez por ano. Muito bem, começou no mundo inteiro, né, já fez mamografia como se fosse Papa Nicolau, todo ano aquela coisa. O que aconteceu? Depois de anos saiu um grande estudo que mostrou que houve um aumento da incidência de câncer de mama e aumento da incidência de câncer de tireoide. Aí os médicos falam, não é bem assim, não é bem assim. Não é? Não, existe sim uma irradiação que ela é cumulativa, então você deve fazer a mamografia sim, quando há indicação, em casos específicos, e o seu médico vai saber quais são essas indicações. E vai saber também a frequência. O que eu estou dizendo é que você não precisa de regra fazer em todas as mulheres uma vez por ano. E isso já mudou, isso já acabou, existe toda a fundamentação científica para falar isso para vocês. Muito bem, continuando, a questão estou falando do nódulo. Então, o nódulo, quando ele tem uma punção, ele é puncionado com uma visão de ultrassom. Esse material é mandado por anatopatológico. Se tiver alterações que indicam malignidade, é feita a cirurgia. Existem outros exames também, além da mamografia, existe também a própria ressonância, que dá uma informação bastante grande. Outra coisa que eu vou explicar para vocês. A mama, ela tem uma grande drenagem linfática. Você tem o sangue e você tem a linfa. Assim como você tem artérias e veias que levam sangue, um arterial, o outro venoso, você tem um sistema linfático, que é, quando a gente corta, sabe, que rata assim, aquela aguinha branca que sai? Aquele é a linfa. Então, a linfa, ela está em todo o corpo, ela é um líquido importante, ela tem a ver com a nutrição dos tecidos, e a drenagem linfática da mama, ela se faz para a axila. Então, toda a linfa da mama vai para a sua axila. Por isso, quando você faz uma mastectomia, você tira um gânglio, que é o gânglio sentinela, que é o que concentra, e aquele gânglio, se ele estiver livre, aquela axila está livre. Se ele estiver comprometido, aquela axila está comprometida. Muito bem, continuando. A drenagem linfática vai para a axila, de lá ela entra no ducto mamário, entra na caixa torácica por dentro e vai para o coração e continua a circulação. Muito bem. Então, a mama tem uma forte, não sei se forte, mas assim, é muito importante a questão drenagem linfática da mama. E deve ser considerada assim, porque é ela que faz o aumento e diminuição do volume da mama. E aí tem toda uma questão a ver com o sistema imunológico, com alimentação, até porque o meridiano que passa bem em cima do mamilo é o meridiano do estômago. Então, aqui eu já faço uma junção com a medicina chinesa e posso dizer que muitas afecções de mamilo têm a ver com questões alimentares. Já tive vários casos de mulheres que têm, inclusive, nódulos perto e embaixo do mamilo. Eu mudo a alimentação, 6 meses depois você vai ver, acabou, sumiu. Por quê? Eu tive uma paciente que ela mudou para Singapura, morou lá 4 anos. Chegou lá e começou a desenvolver nódulo de mama. Por quê? A água lá é diferente, a energia dos alimentos são diferentes, muito tempero, muito condimento. Aquilo começou a dar um calor no estômago, o estômago dela ficou yang, ela começou a ter afecções de estômago e teve nódulo bem na região do mamilo. Houve uma mudança alimentar e depois de 6 meses o nódulo tinha desaparecido. Bom, então essa é a visão médica que eu queria falar para vocês. Agora eu quero falar da visão da constelação familiar sistêmica. Pela psicossomática, a mama ela tem várias questões. Primeiro, é uma diferenciação entre homem e mulher. Homem não tem a mama do tamanho que a mulher tem, porque a mulher tem a função da amamentação. A mulher tem uma produção de um hormônio, que é a prolactina, que no homem é muito pequeno, mas na mulher, durante a amamentação, durante a gravidez já vai acontecendo isso, prepara a glândula, amadurece para depois que o neném nasce, mamar e produzir o leite. Então, o que acontece com a prolactina e com a ocitocina que é liberada no momento da amamentação, ela produz um vínculo.
Então, mama é um órgão que produz um vínculo. Vínculo é isso, é ligação. Então, ligação da mãe com a criança. Por isso que essa criança está ligada muito mais à mãe. E aí nós vemos a criança ligada nos primeiros 7 anos, mais a alma da mãe mesmo, é isso mesmo. A criança está ligada à mãe. Então, veja, outra questão, a mama tem uma sensibilidade erótica, então, assim, há um estímulo erótico, existe uma ampliação do orgasmo quando a mama é estimulada adequadamente. Não muito forte, não muito fraco, mas na intensidade que para aquela mulher é interessante e agradável. Então, tem a função da amamentação, ok, e tem a função erótica, sim, e de prazer. Então, a mulher sente muito mais prazer no mamilo, o mamilo é muito maior, inclusive, do que o homem num estímulo local, um estímulo no mamilo. O mamilo é a parte mais sensível, maior quantidade de nervos, e esses nervos estão conectados ao cérebro para a produção de sensação de prazer. Então, veja, uma amamentação, vínculo, estou falando agora de sexualidade, de sensualidade, de questões eróticas e também de orgasmo. Tem mulheres que, como eu disse, só de tocar na mama já tem... quando a mulher está excitada, o mamilo ele fica endurecido, então é uma forma dessa mulher já notar, e quem está olhando vê que aquela mulher está excitada sexualmente falando, porque o mamilo já mostrou isso. Então, há uma conexão do mamilo com o estímulo genital. Bom, continuando. Também existe a questão do gênero, da mama ser próprio da mulher. Ok, tudo isso nos leva a dizer que mama, o órgão mamário, a mama, as mamas são próprias das mulheres, elas têm a ver com o ato da amamentação, então quando a mulher vira uma mãe, tem a ver com sexualidade, com sedução, e tem a ver também com reprodução. Todas essas questões são diferentes e dependem da idade. É lógico, nós vamos falar de amamentação com uma mulher com 18, com 20 anos, assim como uma mulher de 55, 60 anos. Então, assim, nas diferentes fases que essa mulher estiver vivendo, a mama vai sim ter uma importância para ela nesses casos todos. Uma mulher que acabou de ter um filho, um parto, e ela está amamentando, o desejo sexual dela é desse tamanho. Por quê? Porque a satisfação dela como mulher, a realização, o próprio prazer está no dar de mamar, está no ser mãe. Ela não precisa de um prazer sexual. Exceções à parte, mas eu estou falando isso para 90 e tantos por cento das mulheres. Porque ela está preenchida, está realizada com aquela... E, além do mais, o fato da mulher amamentar, a produção de prolactina, a prolactina leva a uma amenorreia, a mulher não menstrua, e uma atrofia da mucosa vaginal. Então, ela não está propícia nem disponível para o relacionamento sexual nos primeiros 4, 5, até 6 meses depois do parto. Ok? Então, isso é uma questão que envolve amamentação e mama e vida sexual. O que acontece é que mulheres que têm, agora vamos lá, chegando na questão mais propriamente dita da constelação, mulheres que têm problemas na mama, às vezes não são bilaterais. Se é na mama direita, essa mulher tem alguma questão a ver com o seu papai. Quando é na mama esquerda, essa mulher tem alguma questão a ver com a sua mamãe. Ok? Isso é muito claro. Como assim alguma questão? A criança, nos primeiros 7 anos, ela se liga muito à mãe e depois ela começa o movimento em direção ao pai. Nessa fase da vida, onde está sendo fundamentada toda a estrutura psicológica dela, o desenvolvimento do espírito crítico, o desenvolvimento do ego, do eu, quem é ela, quem que não é ela, o que ela é, para que ela veio, o espaço que ela ocupa na família, e tudo isso, surge a ligação com o pai e com a mãe, com o masculino e com o feminino.
Nessas ligações com o masculino, com o feminino, ela tem toda a identificação dela, a identidade dela, aquilo que ela vai procurar como mulher futuramente, se ligar a que tipo de parceiro, enfim, todo esse processo acontece. Quando acontecem restrições da mãe em relação ao pai, essa restrição passa para a filha. E ela leva isso para a vida adulta através de uma restrição em relação ao pai. É muito frequente mulheres que têm questões da mama direita, seja um nódulo, cisto, até mesmo câncer, não vou entrar no câncer, mas é câncer de mama direita, são mulheres que não tomaram o pai. O que significa tomar o pai? Como tomar água. Você dá para pegar, encher a boca de água, não engolir uma parte? Não dá. Você engole ou não engole a água, ou você toma ou não toma água. Pai, ou você toma ou não toma. Se você tem alguma restrição ao seu pai, você não está tomando o pai. E se você não toma o pai, você não toma o masculino. Ou vai procurar um masculino maternal, ou um masculino, que eles chamam masculino fraco, um masculino que pede uma dominação pelo feminino. E outra coisa, uma mulher que tem afecções de mama do lado direito, ela tem muito mais dificuldade de estabelecer relacionamentos com homens duradouros, satisfatórios e maduros. Duradouros, que eu falo, é onde você consegue ter a intimidade. A intimidade, ela expõe você do jeito que você é, sem restrições. E você corre o risco de ser aceita ou não ser aceita. E essa é a questão básica da intimidade. A dificuldade de relacionamento com o masculino entra em uma reserva, necessidade de controle, ciúmes, quer dizer, um apoderamento, uma possessão, desconfiança, nunca confia, e por último, a sensação de que não é aquele lá, que está sempre esperando um outro. Bom, isso basicamente, num primeiro momento que eu falaria em restrições ao masculino, mama direita, em mulheres que têm problemas só de uma mama. Ou um câncer que se originou na mama direita. Vamos para a mama esquerda. Mama esquerda. Mama esquerda são dificuldades em relação à mãe. Como assim? Doutora Dailton, eu tenho um problema em relação à mama direita, mama esquerda. Primeiro que a mama esquerda está bem em cima do coração. Pode ser problema de ansiedade, já falei, pode ser muita coisa, mas quando é em relação à mãe, assim, não tomou a mãe, não aceita a mãe. Ou seja, minha mãe me abandonou quando era pequena. Então, tem vários pacientes que a mãe simplesmente entregou a filha para o pai com 1 ano, com 5 anos, e foi embora. Então, assim, minha mãe trabalhava demais, não ficou comigo. Minha mãe não me deu o colo suficiente. Minha mãe não conseguiu me amamentar. Minha mãe me rejeitou durante a gravidez. Minha mãe tentou me abortar, etc, etc e tal. Qualquer que seja o assunto, não tem justificativa de não tomar a mãe. Se você tem alguma restrição em relação à sua mãe, significa que você tem uma restrição em relação à vida. E tendo restrição em relação à vida, você tem restrição em relação a você mesma. Então você não se toma, você não conecta com a sua essência, não se conecta com a vida e não se conecta com a sua mãe. E aí, quem vai te lembrar disso? Sua mama esquerda. A sua mama esquerda vai te lembrar: olha, você não está conectada com a sua mamãe. Você não está aceitando. Então você não está conectada com a vida. Você não está vivendo 100%. Você está vivendo 65% do que você poderia aproveitar da vida. Você estuda, trabalha, entra na faculdade, tem relacionamento, casa, tem filho. Mas não é aquela vida plena, com liberdade, com satisfação, vivendo o momento presente com intensidade, sem se preocupar com as coisas, aceitando tudo que vem, acolhendo. Não. Sempre com crítica, sempre com exigência, sempre na postura de vítima e principalmente atribuindo aos outros a culpa da não felicidade. Mama esquerda são mulheres que não conseguem alcançar essa felicidade e dizem que, olha, eu não sou feliz por causa disso, por causa do meu marido, porque eu engravidei cedo, por causa disso, que eu moro de coisas, por causa do meu trabalho, por causa da minha faculdade, por causa de tudo, menos por causa de si mesma. Meninas,
chegou o tempo de a gente assumir que a sua vida está na sua mão. E onde você está hoje é onde você quis estar, planejou estar 5, 10, 15, 20 anos atrás, consciente ou inconscientemente. Isso é outra coisa. Mas se você está onde você está, é porque você precisa. Tudo bem, ok? Então, primeira coisa, quer mudar? Sim, assume que você está onde você desejou, planejou e quer. Quando você entra, aí sim você pode mudar. Você não pode mudar aquilo que você não entrou. Você não pode mudar, você não pode sair daquilo que você não entrou. Você não pode sair do carro se você está dentro do carro. Como que eu vou sair desse momento de vida se eu não entro nele? Então, entra. Não está do jeito que quer, o marido não está certo, o trabalho não está certo, a profissão não está certa, nada está certo. Tá bom, então entra nisso e veja a dor, o tamanho da dor que existe. Quanto maior a dor, maior o estímulo para você seguir adiante. Então, aí valeu a pena a sua afecção de mama para fazer você acordar. E aí nós estamos entrando na função da doença. Ô, teminha gostoso e maravilhoso, que eu adoro de falar. A doença tem uma função. Aliás, tem um evento que eu vou fazer em novembro. Durante 3 dias vai ser uma imersão só trabalhando os sintomas, significado da doença, 9, 10 e 11 de novembro. Já está convidado. Vamos lá. E aí você acorda para a vida por causa da doença, a doença que te ajuda. Então, mama é isso. Mama é coisa com a mãe, é coisa com o pai. Se trata de amor, conexão com a vida ou desconexão com a vida. Beleza? Estamos já com mais de 25 minutos. Vamos passar para a meditação para a gente encerrar nos nossos 30 minutos habituais, que é o tempo bom e gostoso para você estar aqui junto comigo. Eu agradeço você que já estão até agora e presentear você com uma meditação. Ok? Então é o momento de você sentar com os 2 pés no chão, onde quer que você esteja. Respira fundo. Na terceira respiração, você solta tudo e fecha os olhos, né? E inspira pela boca e solta pelo nariz. Oh, desculpa, ao contrário. Inspira pelo nariz, solta pela boca. O ar entra quente, né, pelo nariz filtrado e solta pela boca. E quando você fechar os olhos, você olha diante de você e vê a vida. E a vida ela é bela, ela é maravilhosa. Imagina que a vida seja um grande bosque, que você olha em cima de uma montanha e você vê as árvores, você vê os pássaros, você vê as cores, você vê o sol, as montanhas ao fundo, você vê um rio passando. É lindo, tem uma cachoeira. Aquele tem um esplendor. E você olha para aquilo tudo. Imagina a beleza, sente o cheiro, sente o sol batendo no seu rosto, queimando. E você diz: quanto tempo perdi resistindo a você? Nesse momento eu digo sim. Sim à mãe que eu escolhi. Sim à mãe que eu tive. Sim ao pai que eu escolhi. Sim ao pai que tive. E os 2 que estão dentro de mim. Digo sim e os tomo completamente. E com vocês dentro de mim, vou adiante, mergulhar nesta vida que me espera, com toda a energia, com toda a propriedade e o direito de escolher viver a minha vida e somente eu. Digo sim para a vida. Gostoso, né? Que delícia, que bom. Vamos ficar com essa sensação. Nós vamos terminar aqui. E se você mesmo assim ainda tiver algum comentário, alguma dúvida, pergunta, manda no inbox para mim. Eu estou à disposição. Obrigado pela sua participação, pelo apoio e amanhã tem mais, ok? Um abraço para você.